Muito bom, vamos lá. A gente está no Daf Kaf Gimel Amud Aleph. Minha câmera não está funcionando, então vamos sem câmera hoje. E a da Tefach aparece aqui na Gemara. A Retsuá, o chicote que usavam para bater na pessoa, ela tinha um Tefach de altura, no lugar onde segurava com a mão, e quando batiam de um jeito que chegava até a barriga da pessoa que está recebendo as chibatadas, as malkot. Amarabai fala, Bai, Shma Mina, Kol Chad Vechad, Lefum Gav Yavdinan Lei. Fala para o seguinte, olha, se o Hazan Knesset, que precisa bater na pessoa, precisava fazer com que o chicote chegasse até a barriga da pessoa, então para cada pessoa e pessoa que era castigada no Beidin, tinham que fazer uma retsuá nova, tinham que fazer um chicote novo para dar exatamente do tamanho certo. A marleirava não pode ser nem mais curto para pegar só nas costas, nem longo demais para pegar do outro lado. Então tem que ser exato. Então fala, vai, tinham que fazer um para cada um. A marleirava falou, Rava, im kena fishleu retsuotuva. Falaram, olha, se for assim, vai ter dezenas de retsuot, dezenas de chicotes lá, cada um com 1 centímetro a mais para dar certinho. Ela amarava, por isso falava, av ketaitlei, que vai mikta bei, que vai marpa bei. Por isso falava, na Retsuá, no chicote, tinha algumas lulaot, tipo alguns elos para aumentar e diminuir. Então, quando precisava, eles diminuíam, quando precisava, eles conseguiam incumpridar. Então, o próprio chicote era feito de uma. Em algumas partes do chicote, tinha uns lugares onde dava para aumentar e diminuir ele. Malkil motovechule minale mili. A gente falou na Mishnah que ele recebia Malkot 1 terço na parte da frente do corpo, na barriga, 2 terços nos ombros, atrás. Da onde a gente sabe isso? A marca Kahana, da marca está ensinando o Pasuk, veipiló shofet, veikau lefanav kedei rishato, bemispar. Veikau lefanav kedei rishato, vem dizer o seguinte, risha achad milfanav, ele recebia uma parte do castigo na frente, e bemispar, no número vai representar Shtei Rishayot Meachorav, 2 terços nas costas. Então, aprendeu Rav Kahana do Pasuk, que 1 terço é na parte da frente e 2 terços na parte das costas. Ei, Malkim Otovechule Marav Chizda Marav Yochanan, Eretzuah Shei Muchpelet, de onde a gente sabe que há o chicote, a gente falou na Mishnah que ele era, não era só uma tira de couro, era dobrado e dobrado de novo. Da onde a gente sabe que ele é dobrado algumas vezes? Shinemar veipiló. Veipiló, a linguagem veipiló, dá para ler também veipiló, lerpil, kaful, que seria dobrado. Certo? Então, daqui ele aprendeu dessa linguagem veipiló a shofet, que é o passuco usou, vem muito próximo da palavra de lerpil, de dobrar. Pergunta a Gemara, vem baile legufa e fala, mas peraí, veipiló shofet significa que o shofet coloca o cara meio deitado para receber as chibatadas. Certo? Ele ficava preso num amude, num pedacinho de madeira, que ele ficava lá meio inclinado. Então, veio Piló precisa para o próprio Passuco, não para ensinar que a Aretsuá, que o chicote ele é dobrado, precisa para o Passuco em si. Em quem lichtov kra, e ateu, mas Piló shmaminatarte. E Fagmará, se a intenção do Passuco fosse somente dizer que o cara precisa ficar reclinado, para receber as Malkot, então a Torá poderia ter usado o verbo iateu, porque a Torá usou justamente veipiló shofet para te ensinar algo a mais, essa linguagem específica, além de ensinar o contexto de que ele ficava inclinado, vem usar uma palavra que é próxima da palavra veipiló para dizer que precisava ficar para o chicote ele era dobrado, não era só uma tira de couro. Amakematri beadov וכו'. תנא רבנן, fala a Braita. Ei, מעבדים חזנים אלא חסרי כוח והיתרי מדע. Falam Chachamim, quando colocavam Chazanim, quando colocavam alguém responsável por bater em quem fazia a verá, quem recebia Malkot, se colocavam Chaserei Koach ve'iterei Madá, pessoas com pouca força e muita consciência, muito inteligentes. Então, quando tinham que escolher alguém fraquinho, inteligente. Rabi Omer, filho Chaserei Madá ve'iterei Koach. Rabi fala que não. Pode ser o contrário também, pode ser um cara não muito inteligente, mas um cara com força, certo? De acordo com o caminho, o principal é a inteligência. Se o cara era fraquinho e não vai doer muito lá no horário, a Bíblia fala que não, pode ser, que não obrigatoriamente, contratar alguém que era bom para isso. Não necessariamente, não precisava ser justamente alguém fraco e inteligente, podia ser alguém forte e burro. Amarava que vai ter da Bíblia Missal, falava, olha, a priori, a gente tem uma prova para a Bilda. Dertiv no Passuco está escrito Lo Yosif Ben Yosif. No Passuco está escrito que o Hazan Knesset, esse que batia em quem fazia as averot, quem era responsável por dar as malkot, ele tem que tomar cuidado para ele não bater além do que o Beidin ordenou ele. O Beidin falou 18,
é 18, e não mais que isso. Então, falava, a gente vê às vezes que o cara não era muito inteligente, às vezes o cara nem sabia contar. Então, parece daqui desse passo como o Rabi Uda, que às vezes colocava um cara forte e burro. E Amar Bishlema Hasrei Madá, Hainu de Tzarech Lazurei. Se é um cara que é Hasrei Madá, um cara que não é muito inteligente, então por isso tem que falar para ele, olha, é só 18 e não mais que isso. Mais que 18 o cara pode morrer. Por isso precisa avisar. Ele aí amarte terei madá, mitzvah lazurei, mas se for um cara terei madá, se é um cara inteligente, e o Beitin for para ele, olha, a gente calculou, o cara aguenta 18, pode bater 18, não precisa falar para ele só 18 e não mais que isso, certo? Então já é suficiente. Verabanan, in mezarzim ela mezarez. Agora, Rabanan falam que não que era assim um cara inteligente, porque precisavam avisar ele para não dar mais do que o Bedin falou, porque a gente só é uma frase que aparece em casal, in mezarzim ela mezarez, a gente só incentiva o cara que já tem motivação. A gente só dá advertência para um cara que sabe o que está acontecendo. Um cara que é burro, que é ignorante total, para ele não adianta falar com ele. Então, Ramin fala, olha, só adianta falar uma coisa para alguém, presta atenção, toma cuidado com alguém que já é cuidadoso. Então, o cara tem que ser inteligente. Se o cara era burro, ele não ia conseguir nem entender. Tana, fala Braita, כשהוא מגביה בשתי ידיו, וכשהוא מכה בידו אחת, כי איך דליתא מדידי. Fala Braita, quando ele vai bater, ele levanta o chicote com as duas mãos e desce com uma mão só para ser mais forte. Tem que ser o mais forte que ele consegue, bechol kohó, com toda a força que ele tem. Então se levantava com as duas mãos e se baixava com uma. Descer com as duas mãos, às vezes uma desce mais rápido que a outra, segura, uma atrapalha a outra, sai mais fraco. Então com uma mão é mais forte. A core vechulei, tá no banana. A gente falou na Mishnah que, que o Hazan, junto com o cara que estava batendo, ficavam falando psukim. Veurahu, mechaperavon, psukim do pecado que ele fez, de como isso daqui é capará e etc. Certo? E apareceu na Mishnah que quando terminava um passuco, se ainda tinha Malkot para dar, repetiam, certo? Começavam o passuco de novo. Fala pra gente, Abraão, então, Rabanan. Amgadosh Badayanim Kore, dos Dayanim que julgaram ele, culparam ele, o mais importante, o mais Tamir Chacham, que sabe mais, ele lê os psukim, ele vai lendo os psukim enquanto dá o Malkot. Asheni, Mone, o segundo Dayan, o Dayan número 2 do Beidin, ele conta, vai contando um, dois, três, quantas Malkot foram. Veshlishi Omer, Akeu. E o terceiro vai falando para o Hazan Knesset, bate, 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 certo? Eles não é só porque eles são Talmidei Chamim que eles estão fazendo isso, e sim porque eles julgaram o cara, eles definiram que o cara vai receber Malkot, vai receber castigo, então eles têm que participar pela Achrayut, pela responsabilidade. Então eles que julgaram o mais o Talmid Chacham mais velho, mais sábio, ele lê os psukim, o segundo faz a contagem das malkot, e o terceiro vai falando para o Hazan Knesset bater. Bisman chama merubá, marich, bisman chama muetet, mekatzer. Quando tem muitas malkot, o Dayan, que está lendo os psukim, ele lê mais devagar, para dar tempo, para terminar os psukim junto com a última malká, junto com a última maká. Quando são poucas malkot, ele vai lendo devagar para terminar junto. Pergunta a Gemara, ah, Ve'anatanan, Roselho de cada Mikra. Fala, agora, peraí, você está falando que tem que terminar junto? A nossa Mishnah disse que quando acaba o Sukim, começa de novo, então não faz diferença, não precisa terminar junto, então não precisa se estender quando são muitas Malkot e falar curto quando são poucas. A priori, terminou, começa de novo. Responde a Gemara, mitzvah letzamtzem, vem lo tzimtzem, Roselho de cada Mikra. A mitzvah letzamtzem, a mitzvah é que os Psukim têm exatamente o número de Malkot que o cara precisa receber. Se não deu certo, não conseguiu terminar junto, então volta, mas a priori o ideal é terminar junto. Agora travou, fazer uma pausa, já voltamos. Certo, voltando agora na primeira linha aqui em cima, tá na Rabanan, fala pra gente a Braita, Makarabá. Está escrito no Passu que o Hazan Knesset, aquele que vai dar malcota, ele tem que tomar cuidado para não dar muitas malcota a mais. Então, pergunta a Braita, Makarabá, ele é Makarabá, Makaminaim Muetet, Makamuetet Minaim, de onde eu sei que ele não pode nem dar poucas. Makot. Tá escrito no passuco, tá escrito, Lo Yosif, bem aqui é uma carabá, para ele não dar makot demais no cara. Então parece que ele não pode dar 10 a mais, onde eu sei que ele não pode dar uma a mais. Então, uma Lo Yosif, não pode aumentar, não pode dar mais do que o Bedin falou. Se o Bedin falou 18 é 18 e não 19. Em que manda uma carabá? Então, peraí, se a proibição é dar mesmo uma a mais, por que no passuco está escrito que ele tem que tomar cuidado para não dar muitas makot a mais? Se mesmo uma a mais já é proibido, obviamente muitas. Então vem dizer.
Entende, Agmará? Limed al Reshonot, Shema Karabá. Vem te ensinar que as primeiras macotas, macotas que eles sim têm que receber, elas têm que ser dadas Makarabá, tem que ser com muita força. O Hazan Aknesseh não pode fazer as malcot de maneira fraquinha, sem força, para não machucar o cara, ele tem que bater com toda a força que ele tem. Nitkalkel vechule. A gente falou na nossa Mishnah que se o cara começou a receber malcot, homem ou mulher, começaram a receber malcot, e no meio dessa história eles acabaram não se controlando e fizeram, urinaram ou defecaram, isso daqui libera eles das malcot. A vergonha que eles passaram nessa situação faz com que eles estejam liberados, certo? A pergunta é o que que tem que acontecer, qual a diferença entre homens e mulheres nesse caso. Então fala pra gente a Braita. Tá no Rabanana, parece lembrar o seguinte: Echada ish vechada isha berei velo bemain ve'ameira. Ele fala o seguinte, olha, tanto o homem quanto a mulher, eles só são liberados berei, se eles acabaram defecando. Mas se eles só urinaram, isso daqui não libera eles de continuar recebendo malcot, certo? Por causa da dor, sofrimento, vergonha, eles isso pode acabar acontecendo com a pessoa, então somente se eles eram o número 2, fala Rabi Meir, mas se eles somente urinaram, isso daqui não libera. Rabi Meir, Ish Berei Veishabemai. Rabi fala, olha, a vergonha do homem, o homem tem menos vergonha em público, então ele só é liberado realmente Berei, se ele realmente fizer o número 2 lá, mas a mulher só de urinar em público já é vergonhoso, então para ela, se ela urinou por causa das malcotas, isso daqui já libera ela. Ramim Omrim, Echadeish vechadaisha ben berei ben memai. Ramim fala, não, tanto faz. Qualquer um dos dois que não conseguiu se segurar e fez lá na frente de todo mundo, os dois são liberados, homem e mulher, tanto faz o que aconteceu. Certo? Então, Rabilda falou, então vamos voltar aqui para Rabilda, que a Mara vai perguntar. Rabilda falou que a Ish berei veisha bemai. Pergunta a Mara Tânia, Rabilda omer echadeish vechadaisha berei. Tem uma braita que fala que Rabilda diz que tanto o homem quanto a mulher, número 2 libera eles. Se eles defecaram lá na frente de todo mundo, isso daqui libera eles. Parece que é só isso. E na Braita, em cima, a Bíblia falou que se a mulher urinou, ela está liberada também. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Shneim Shavim Berei. Fala Rav Nachman bar Yitzchak, não. A Bíblia realmente diz que a mulher está liberada só de urinar. A segunda Braita que a gente trouxe agora vem dizer que não tem diferença entre o homem e a mulher no caso de Irei, no caso em que eles acabaram defecando. Nesse caso, os dois concordam que os dois estão liberados, tanto homens quanto mulheres. Não é que é um para o homem e um para a mulher. Os dois são liberados nessa situação, a mulher também é liberada se ela urinou. Isso daqui é suficiente para ela, é chamado de vergonha suficiente para liberar ela. Então não é contraditório. Amar Shmuel, fala Shmuel, Kaftuhu, se prenderam ele, Veratzim Beitadin Patur. Fala Shmuel, se prenderam um cara no Amud, lá na frente, certo? Era em praça pública. Prenderam um cara lá no Amud onde ele ia receber Malkot. E ele conseguiu se soltar e fugir, saiu correndo, ele está liberado, certo? A vergonha que ele passou já de estar preso na frente de todo mundo e sair correndo de vergonha, isso daqui já é suficiente para ser chamado de vergonhoso, vexamoso. Isso daqui também libera ele. Então, não só se ele urinou, por exemplo, ele está liberado, se ele conseguiu escapar e sair correndo na frente de todo mundo, preso lá, isso daqui também libera o cara. Meite veio perguntar Gmará, Kalá, se o cara recebeu Malkot. Desculpa, Kalá não. Kalá é quando ele se envergonhou, certo? Ele não conseguiu se segurar e acabou urinando, algo do tipo. Ben Barishoná, Ben Bashniá, Potrimoto. Tanto faz se foi depois da primeira Malká, ou depois da segunda, ele já está patur, que se ele recebeu alguma Malká, ele recebeu alguma das chibatadas e não se segurou e fez necessidades lá na frente de todo mundo, está liberado. Nifsekar Etzuá. Agora, se começaram a bater e a aretzua, o chicote soltou, se desamarrou, algo do tipo, estragou, bashniá potrimoto, barishonai potrimoto. Se ele recebeu uma chibatada e logo depois dessa chibatada o chicote se soltou, se desfez, sinal de que ele não estava preso bem, não estava bem ajeitado. Então isso não libera ele. Mas se depois da segunda chibatada o chicote se desmontou totalmente, a gente libera ele, vê isso como um sinal de que, olha, Minas Shamayim liberaram o cara. Depois da primeira, não, porque depois da primeira, às vezes simplesmente não estava bem preso, mas depois da segunda, que na primeira não soltou, ele é liberado. Amai, liavei kerat, pergunta, mas olha, a priori, de acordo com o Shmuel falou que se prenderam ele e ele saiu fugindo, conseguiu soltar e saiu fugindo, correndo, tá liberado. Pergunta, mas aqui também, se ele recebeu uma chibatada e o chicote se desfez, soltou, deveria ser liberado, igual o cara que fugiu. Qual a diferença se ele vai parar de receber Makot porque ele fugiu ou porque o chicote se desfez?
Porque Shmuel liberou ele mesmo antes de Malkot, é que a gente vê que não, que se, certo, de acordo com Shmuel, se o cara fugiu, mesmo antes de receber qualquer Malká, qualquer chibatada, ele está liberado. É que a gente vê que não, só se ele já recebeu a segunda. Fala, Gemara, Tamrat Sachalorat. Fala, Gemara, a diferença é se ele se envergonhou ou não. Se ele saiu correndo na frente de todo mundo, com as mãos presas, a camiseta rasgada, então isso aqui é vergonhoso, ele está liberado. Aqui que ele recebeu uma chibatada, e o chicote se desmontou, não passou vergonha ainda, por isso ele não está liberado. Então não é pergunta para Shmuel. Então, Rabanan fala, Braita, mdu lekshe ilke, ilke, ikle, potrimoto. Se o Beidin calculou, na hora que for analisar o cara, calcularam que se ele receber uma chibatada, já na primeira chibatada, se ele receber uma chibatada, ele não vai conseguir se controlar e vai fazer as necessidades na frente de todo mundo, ele já é liberado. Ele já nem recebe malcot, porque a gente considera como se isso tivesse acontecido. Leksheyetze mi Beidin ilke malkimoto. Agora, se pior ou melhor, digamos assim, se calcularam que só de sair do bem culpado vai fazer com que o cara passe por isso, não se controle, faça necessidades na frente de todo mundo, ele recebe malcot de qualquer jeito, certo? Porque as malcot só são anuladas se ele fizer as necessidades na frente de todo mundo depois que começar a receber as malcot. Mas se ele fizer isso logo no Beidin, quando estiver saindo do Beidin, só de medo do castigo, ainda não, porque ele não recebeu malcot. Veló de la filo Kalabatchila malkimoto. Não só que calcularam, se ele na prática não se controlou e fez a necessidade na frente do Beidin, ou quando estava saindo do Beidin antes das Malkot, ou quando ele estava lá preso lá antes das Malkot, ainda assim ele recebe Malkot, Shenemar, como está escrito no Pasuk, Veikau venikla, veloz shelakak var bebeidin. Ou seja, venikla, que ele se vergonhou na frente de todo mundo, é só depois de Malkot, só depois de Veikau. Se depois de Veikau ele se envergonhou, ele aconteceu isso com ele está liberado, se não, não. próximo משנה, פעם משנה, כל חייבי כריתות שלקו נפטרו ידי כריתתם שנאמר, ונקלע אחיך לעיניך, כשלקה הרי הוא כאחיך, דיבר רבי חנניה בן גמליאל. Fala Rabi Hanania ben Gamliel, que alguém que ele era Hayav Karet por algum pecado que ele fez. Ele fez um dos pecados que é Hayavim Karet, que a gente viu no passado. Alguém que teve relações com uma mulher proibida ou algo do tipo. Que ele era Hayav Karet. Se ele recebeu Malkot pelo pecado, as Malkot liberam ele do Karet. Karet significa que parte da alma da pessoa é cortada, isso é um castigo futuro. Quando chegar no Lama Ba, a parte da alma dele vai ter sido cortada, mas fala Rabi Hanania ben Gamliel que se ele recebeu Malkot no Beidin, as Malkot liberam ele do castigo de careta. Está escrito no Pasuk, Venikla achicha leinecha, Venikla de Malkot, que ele recebeu Malkot, que shelakare o que achicha. A gente vê desse Pasuk que na hora que ele recebeu Malkot, ele volta a ser achicha. Porque o Pasuk falou, Venikla achicha leinecha, porque o Pasuk falou justamente que o seu irmão foi chicoteado na sua frente, para dizer que depois que ele recebeu as chibatadas, ele volta a ser seu irmão, ele está liberado. Vemar Rabi Hanania ben Gamliel, Maimon verá achad notel nafsho alea, fala Rabi Hanania ben Gamliel. A gente vê que alguém que transgride uma verá, ele fica passível de pena de morte, certo? Mesmo alguém que vai receber só malcota, o cara que recebe malcota, às vezes podia acontecer do cara não aguentar, igual o Beidin achou que ele aguentava, e ele acabar morrendo. Então, fala Rabi Hanina ben Gamliel, de onde eu sei que alguém que ele recebeu malcot, que é anulado dele o castigo de careta, realmente a alma dele volta ao normal e não é cortada. A gente vê do seguinte, se alguém que faz uma haverá ele está apto, ele é colocado numa situação onde ele pode perder a alma, ao ser mitzvah achat, al achat kama vekama, shentinaten lo nafsho. Alguém que cumpriu uma mitzvah, obviamente ele vai receber a neshama dele de volta. Ou seja, se alguém que faz uma haverá, ele pode perder a neshama, alguém que faz uma mitzvah, mas ainda que a neshama dele volta. Então, alguém que ele cumpriu a mitzvah, digamos assim, de receber malkot no beidin, obviamente a neshama dele volta ao original. Se alguém que ele fez algo de errado, ele perde a alma, mas ainda a gente tem uma regra que diz que Midat Tová Mervá Midat Puranut. A bondade de Akadosh Baruch Hu é maior do que a severidade dele. Então, se alguém que fez uma verá, ele perde a alma. Alguém que fez uma mitzvah, obviamente que ele vai receber a alma de volta. Rabi Shimon como Lamed. Rabi Shimon fala, a gente aprende isso do próprio Pasuk. Sheneimar, está escrito no Pasuk, Venichretu nefashot osot, certo? Alguém que fez um pecado, está escrito Venichretu anefashot osot mikerev amam. Todo mundo que fez todas essas toevot, as proibições ligadas à promiscuidade, todo mundo que fez essas proibições, a nefesh dele é nichretet, ela é cortada. Veomer, está escrito no Pasuk, na continuação, Asher aseh otam adam vechai bahem.
Está escrito nos pouquinho mais para frente que alguém que cumpre as mitzvot, vechai baem, ele tem vida. Ou seja, alguém que peca, a neshama dele é cortada. Alguém que faz mitzvah, a neshama dele é revitalizada, ele recebe vida. Ah, kol yoshev velo avaraverá, nodin lo sachar que eu sei mitzvah. Aprende Rabi Shimon desse passuco que não só alguém na continuação, certo? Baseado no que está escrito na continuação do passuco, ele aprende que não só alguém que fez uma mitzvah, a neshama dele é revitalizada, ela volta a viver. Mesmo alguém que ele se segurou e não fez uma haverá, ele já tem sahar, ele tem recompensa, como se ele tivesse feito uma mitzvah. Então, alguém que teve uma oportunidade de fazer uma haverá e ele se segurou e não fez, isso daqui é contado para ele como se ele tivesse feito uma mitzvah, ele tem a neshama dele de volta. Então, daqui a gente vê que alguém recebe malkot no Beidin, por exemplo, ele foi castigado no Beidin, que ser castigado no Beidin é pior do que se segurar para não fazer uma haverá. Se segurar para não fazer uma verá te traz vida, ser castigado no Beidin, obviamente também recupera a sua neshama. Rabbi Shimon Berebi Omer, Arei Omer, Rabbi Shimon, filho de Rebbe, fala o seguinte, está escrito no Pasuk, Rak Hazak Lebilti Acholet Adam. O Pasuk fala, olha, se segurem, se controlem para não comer sangue, que é Adam Huanefesh, porque é a proibição de comer sangue de animal, certo? Sem salgar a carne antes. Então o Pasuk fala, olha, se segurem para não comer sangue, o que está escrito na continuação? Veló tochal nefesh amassar. E aí aprende Rabi Shimon do Passuco o seguinte: o Maim Adam Shenashor Shel Adam Katsa Mimena Poresh Mimeno Mekabel Sachar. O Passuco ele fala o seguinte: olha, Chazak Lebeltei Rak Chazak Lebeltei Acholet Adam, se segurem, se fortaleçam para não comer sangue, isso daqui vai ser recompensado, certo? O Passuco vem dizer que alguém que não comeu sangue, como disse a Torá, ele recebe recompensa por isso. Aprende Rabi Shimon o seguinte: se sangue, que é algo que geralmente as pessoas não gostam, certo? Não estou falando de uma carne que tem um pouquinho de molho, um pouquinho de sangue que é mais apetitosa. Estou falando do cara que vai pegar um animal, fazer shritá nele e beber o sangue. Se isso daqui a Torá proibiu e falar, olha, alguém que se controla e não toma o sangue do animal, ele recebe sahar, isso é uma coisa que geralmente as pessoas não querem por natureza. Gezel ve'arayot shel shosh adam mitava lahem umechamnatam. Se com relação ao sangue a Torá falou que tem sahar, com relação a gezel, roubar os outros, pegar coisa dos outros, e arayot, proibições ligadas à promiscuidade, que a pessoa mitave, a pessoa tem desejo de fazer isso, por mehem alchat kama vekama, alguém que se segura e não faz isso, alguém que se controla e não pega sem reshut coisas dos outros, segura e não transgride proibições de Arayot, Alachat Kama Kama, mais ainda, Sheiskelol Lelotav, Leodorotav, Atsof Koladorot, mais ainda que ele vai ter escudo, vai trazer escudo para ele, para a geração dele e para todas as gerações, para todos os filhos. E aí termina a nossa Mishnah com a frase famosa, certo? A última Mishnah da Masechet, se não me engano, Rabi Chanina ben Shammai, Ratzah Kadosh Baruch Hu lezakot et Yisrael, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. A Kadosh Baruch Hu, ele queria lezakot et Yisrael, ele queria dar para a Israel a oportunidade de ter mais zchuyot, ter mais mitzvot, por isso ele deu para a gente muitas mitzvot, por isso ele deu para a gente Torá e mitzvot, para que a gente possa cumprir todas essas mitzvot, e cada mitzvah é um zchut a mais. Então, mesmo não comer sangue, que é algo que por natureza a pessoa não quer fazer, não comer sangue já traz para a pessoa zchut, já traz para a pessoa o lamaba. אמר רבי יוחנן, פר רבי יוחנן, חלוקים עליו חבריו רבי חנניה בן גמליאל. Rabi Hanania ben Gamliel falou que alguém que recebe malkot, ele não tem careta, ele é liberado do careta. Fala Rabi Yohanan, Chachamim discordem de Rabi Hanania ben Gamliel. Malkot é o castigo que você merece pelo que você fez de errado, mas careta você vai ter que resolver qualquer das burro, vai ter que fazer tshuva, algo do tipo. Malkot não libera a pessoa de careta. Amaravada Barahava, Amrei Beira, fala Ravada Barahava, olha, no Beit HaMidrash, quando falaram isso em nome de Rabi Yohanan, trouxeram uma Mishnah para provar. Tanina, está ensinando a Mishnah o seguinte: En ben Shabbat le'Yom Kippurim, ela shezez do nome de Adam, vezes do nome de Karet. Shabbat e Yom Kippur, eles são iguais com relação a Melachot. Yom Tov é diferente de Shabbat, tudo que é ligado ao Ochel Nefesh, ligado à comida, pode fazer no Yom Tov. Não tudo, mas tem muitas melachot ligadas à comida que podem ser feitas no Yom Tov, mas Yom Kippur não. Yom Kippur de qualquer jeito não pode comer, então não tem diferença entre Yom Kippur e Shabbat, os dois são exatamente iguais. A única diferença entre os dois aparece aqui na Mishnah, que Shabbat é do nome de Adam, alguém que transgrediu o Shabbat, ele é castigado no Beidin, certo? Ele recebe esquilá, ele recebe
ele recebe apedrejamento no Beidin, vezes no Domei Karet. E Yom Kippur, alguém que transgride a proibição, alguém que transgride, faz melachot em Yom Kippur, ele tem Karet, o pecado dele é com a Kadosh Baruch Hu, Hashem corta a alma dele, o Beidin aqui não faz nada. Veimita, e se fosse como falou Rabbi Hanania ben Gamliel, que todo mundo que tem Karet, ele recebe Malkot, Malkot substitui Karet, e David e Bidei Adamo. Então Yom Kippur também seria Bidei Adam. A Mishnah que falou que Shabbat e Yom Kippur é diferente, que Shabbat é castigo, é castigado no Beidin, Yom Kippur é castigo Bashamayim. Se todo mundo que tem careta, ele pode receber Malkot no Beidin, então Yom Kippur também é Bidei Adam. Também Yom Kippur é no Beidin, e não só Bidei Shamayim. Então, a priori, a gente tem aqui uma prova, como falou Rabi Yochanan, que tem quem discorde de Rabi Hanania ben Gamliel. Rav Nachman bar Yitzhak Rav Nachman bar Yitzhak ele responde o seguinte, não, Amana e Rabi Yitzhak, que essa Mishnah específica que falou que Yom Kippur é só caret, alguém transgride Yom Kippur, ele só tem a proibição de caret, bidei shamayim, e não tem malkot no Beidin, segue a opinião de Rabi Yitzhak especificamente, de Amar malkot bechayve kritot leika, ele segue a opinião de Rabi Yitzhak, que fala que quem recebe kritut, quem tem, tem pecados de caret, ele não tem malkot. Malkot é só para pecados que são chamados de lavim, proibições pequenas. Mas se tem karet, não tem malkot. Então, essa Mishnah que falou que Yom Kippur não tem malkot porque é só karet e não é castigado no Beidin, segue a opinião que diz que pecados de karet não tem malkot. Mas, de acordo com outras opiniões, que pecados de karet também tem malkot às vezes, se o cara foi advertido para malkot. Então, pode ser que as malkot substituem o karet. Detalhe, como parece na Braita, o opinião de Rabbi Tzak, Omer, Chavei Kritud Bichlal. Aí o Chavei Kritud estava junto com todos os castigos, todos os pecados na listagem da Torá lá, em Sefer Vaikra, Velá Metzá Karet Be'achotó, porque a Torá fez questão de falar especificamente com relação a Achotó, alguém que tem relações com a irmã, que ele tem Karet, lá do nome Karet Veló Malkot, vem dizer, olha, sempre vem, a Torá vem ensinar o seguinte, quando eu te falei que tem pecados que tem Karet, é só Karet e não Malkot, ou seja, tem uma opinião de Rabitza que diz o seguinte, e se alguém tem castigo de caret, ele não recebe malcot, o Beidin não dá malcot para ele. Por isso, o malcot não é substituto de caret. Mas outras opiniões dizem que não, que dizem que alguém que fez um pecado de caret, às vezes ele pode receber malcot, ele foi advertido nesse sentido. Pode ser que malcot substitui caret. Ravashi Amar, Ravashi tem outra resposta. Filo tem Marabanan, Zeikar no nome de Adam, Zeikar no nome de Shamaim. Ravashi tem outra resposta. Olha, pode ser que é igual Rabi Hanan ben Gamliel, que alguém que ele fez um pecado de caret em cima malcota, ele está liberado de caret. O que a Mishnah disse que Yom Kippur é só caret, não é só caret. Yom Kippur, ele é principalmente caret, mas às vezes realmente pode ser que o cara vai receber malcota. Mas o Ikar de Yom Kippur, geralmente o castigo de Yom Kippur é caret, é que ele recebe um castigo lá em cima. Mas isso não quer dizer que se ele não recebeu advertência e tem testemunhas que ele não vai ser castigado no Beidin. Shabbat, o castigo é só no Beidin que castiga. Yom Kippur não, Yom Kippur tem o Ikar, é caret, mas pode ser que às vezes não. Amaravada barahava marava alachá que Rabi Hanania ben Gamliel, alachá como Rabi Hanania ben Gamliel, se ele recebeu Malkot, ele está liberado do caret. Amar Rav Yosef, pergunta a Rav Yosef, man salik leila veata veamar. Pergunta a Rav Yosef, quem falou? Quem foi lá para o céu e viu que o cara que recebeu Malkot no Beidin foi liberado do caret? Como você pode falar que Allah é como Rabi Hanan ben Gamliel, que recebeu Malkot tá liberado de caret? Quem foi lá em cima para ver isso, para verificar e perguntar? De onde você tirou isso? Amar Lei Abaye, fala Abaye, Elad Amar Rabi Yoshua ben Levi, o que falou Rabi Yoshua ben Levi, Sholad Varim Asu Beidin Shilmata Veiskim Beidin Shilmal Al Yadam, man salik leila veata veamar. Falou Abai para Rav Yosef, olha, a gente tem uma frase em nome de Rabbi Shimon Levi, que tem três coisas que o Beidin decidiu aqui embaixo, decretou aqui embaixo, e o Beidin de cima aceitou, certo? A gente vai ver na continuação quais são, uma delas é Mikra Megillah, a mitzvah de ler a Megillah em Purim, certo? Não é um decreto de nevoar, não é um decreto de profecia que veio do céu para baixo, e sim um decreto feito aqui embaixo. E sobre três coisas foi dito que eles decretaram aqui embaixo e lá em cima aceitaram. Então, pergunta mais para Yosef, você está perguntando quem subiu lá em cima para ver que ela é como o Rabi Hanan ben Gamliel, que é alguém que recebeu Malkot, ele está liberado de caret? Quem subiu lá em cima para ver essas três coisas falou Rabi Yoshua ben Levi, que o Beidin aqui embaixo decidiu e o Beidin lá em cima aceitou. Ela crai kadarshina, achiname crai kadarshina. Por isso, realmente não é que alguém foi lá em cima e viu. E sim, é uma drachá do Passuk. Se a gente tirou esse limud, essa alahá de uma drachá do Passuk, a gente pode supor que lá em cima aceitaram. Então, assim também, Rabi Hanan ben Gamliel, se ele tirou isso de um Passuk aqui embaixo, é sinal de que lá em cima também querem isso. Então, não é que realmente alguém subiu para ver, isso daqui é
sinal de que foi aceito lá em cima. Ponto. Terminamos por aqui. Escolha